Quem é você quando ninguém está olhando? Essa pergunta parece simples, mas carrega um peso espiritual imenso. Você já parou para pensar se aquilo que você chama de eu é de fato a sua verdadeira essência ou apenas uma máscara, cuidadosamente moldada pelas expectativas dos outros? E se, sem perceber, você estivesse vivendo uma identidade emprestada, uma construção silenciosa que te distancia da sua verdade mais profunda? Pois bem, a oração mais honesta que podemos fazer começa assim: Senhor, mostra-me quem eu sou. Porque antes de buscar respostas fora, é preciso encarar a verdade dentro. E essa verdade, muitas vezes, dói. Porque exige quebrar ídolos, inclusive o maior de todos, o nosso ego. Vivemos em tempos onde o nome de Deus é repetido, mas sua presença é esquecida. E nesse esquecimento, criamos versões de nós mesmos que agradam aos homens, mas entristecem a alma. Você ora, mas sente que está falando com o vazio? Você lê a palavra, mas ela parece não tocar mais o coração? Talvez não seja falta de fé. Talvez seja excesso de personagens. Porque quando você vive no personagem que criaram para você, o filho obediente, o cristão exemplar, o trabalhador dedicado, você deixa de ser aquele que Deus te chamou para ser. Um ser único, inimitável, com uma missão que ninguém mais pode cumprir. E se você nunca descobrir quem é de verdade, como vai saber o que veio fazer aqui? Desde a infância, nos ensinam a nos comportar, calar a boca, sorrir mesmo sem vontade. Engole o choro, dizem. Não faça feio, insistem. Aí, a gente aprende a representar. Criamos máscaras para sobreviver, e essas máscaras, com o tempo, se tornam tão confortáveis que esquecemos como é viver sem elas. Mas a alma sabe, a alma grita, mesmo que em silêncio. No fundo, você sente que há algo fora do lugar. Sente que sua oração bate no teto e volta. Sente que sua identidade está engessada num nome que te deram, num rótulo que te impuseram, numa vida que não foi escolhida por você, mas programada pelos outros. E aí vem a angústia, o vazio, a ansiedade, não como falhas espirituais, mas como sinais divinos. Deus tentando te acordar da mentira que você chama de eu. Nietzsche dizia que nossa identidade é uma prisão construída por fora, pela moralidade imposta, pela religião sem espírito, pela tradição sem verdade. Ele via o eu como algo que deveria nascer de dentro para fora, e não o contrário. E quando olhamos para nossa vida sob essa ótica, quantas das suas escolhas foram realmente suas? Quantas vezes você orou pedindo direção, mas no fundo já sabia que estava só obedecendo a um roteiro escrito por outros? Talvez seja a hora de fazer a oração mais corajosa que existe. Senhor, desfaz em mim tudo que não veio de ti. Porque o Espírito Santo não habita em máscaras, ele habita na verdade. E enquanto você insistir em sustentar uma versão artificial de si mesmo, vai continuar sentindo que algo está faltando, mesmo quando aparentemente tudo está no lugar. A sociedade te molda para caber num padrão. A religião mal interpretada te ensina que questionar é pecado. E a cultura cristã muitas vezes se confunde com performance moral. Mas Deus não quer performance. Deus quer verdade. O altar que Ele deseja é o seu coração nu, quebrantado, sem máscaras. E é por isso que a pergunta continua ecoando. Quem é você quando ninguém está olhando? Se algo dentro de você foi tocado até aqui, me diga nos comentários. Eu estou aqui. Sua presença nesse canal não é por acaso. Aqui, cada palavra é semente plantada em solo fértil, o seu coração. Curtir esse vídeo, se inscrever e ativar o sino é mais do que apoiar. É permanecer conectado com aquilo que realmente importa. Você não está sozinho nessa busca. E se chegou até aqui, é porque faz parte disso. Pois bem,
E se aquilo que você chama de eu não for realmente você? E se o nome que você repete todos os dias, o rosto que você enxerga no espelho, a história que você conta sobre sua vida, forem apenas fragmentos de um personagem que foi ensinado a existir antes mesmo de você saber quem era? Sim, estou falando com você. Porque talvez nesse exato momento você esteja encenando uma peça escrita por vozes que não são suas. Vozes da família, da religião mal interpretada, da sociedade, da cultura, da moral herdada. O eu que você protege, com tanta força talvez não passe de uma máscara, cuidadosamente moldada para sobreviver, agradar e se encaixar. Desde criança, você foi treinado a obedecer, sorrir, calar, engolir o choro e se comportar. Tudo em nome de uma aceitação que nunca vem por completo. E isso, pouco a pouco, sufoca sua essência. A sua verdadeira identidade não nasceu. Ela foi substituída. E agora, você vive nesse teatro da vida, onde cada ato exige um personagem diferente. No trabalho, na família, outro. Nas redes sociais, mais um ainda. E quando você se vê sozinho, no silêncio do quarto, não sabe mais quem é. Sente um vazio que não se explica, um desconforto que não tem nome. Apenas o incômodo de carregar algo que não te pertence. Nietzsche viu isso antes de todos. Ele chamou isso de mentira existencial. Para ele, a identidade era uma prisão invisível. Um rótulo colado em nós, ainda na infância, antes mesmo que tivéssemos consciência. Um nome imposto, uma moral que não escolhemos, um certo e errado que nos foi entregue sem que tivéssemos espaço para questionar. E assim, a alma vai sendo domesticada. Perdemos a conexão com aquilo que é selvagem, com a centelha divina que habita em nós e nos transformamos em versões fracas, dóceis, moldadas pela expectativa alheia. Isso adoece, isso nos corrói por dentro, isso gera ansiedade, frustração, crises de identidade. A moral cristã, quando mal compreendida, também colabora com essa estrutura, porque ao invés de nos guiar ao espírito, muitas vezes nos acorrenta a culpa. E a culpa, quando acumulada, cria um abismo entre o que somos e o que deveríamos ser. Você sente isso, não sente? O peso de carregar um eu que não nasceu de dentro, mas foi desenhado por fora. A alma grita. Ela quer sair da gaiola, quer romper os grilhões da persona, mas o medo, sempre o medo, nos paralisa. Medo de não sermos amados, medo de decepcionar, medo de descobrir que vivemos uma vida que não era nossa. E é aí que mora o perigo. Porque ao continuar sustentando essa identidade fabricada, você se afasta cada vez mais do seu chamado verdadeiro. Do propósito que Deus colocou em sua essência antes mesmo de você nascer. É preciso coragem para olhar no espelho e perguntar: quem sou eu sem o olhar dos outros? Quem sou eu diante de Deus, sem a máscara, sem o personagem, sem a performance? Pois é nesse encontro, nu, cru e profundo, que a verdadeira identidade começa a emergir. Se isso falou com você de alguma forma, comente aqui embaixo. Quero conhecer quem sou de verdade. Escreva nos comentários e compartilhe seu sentimento, porque aqui neste canal não estamos apenas falando, estamos despertando almas. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa reflexão e, principalmente, inscreva-se. Porque a jornada que estamos trilhando juntos aqui não é sobre entretenimento, é sobre transformação. E eu sei que você não está aqui por acaso. Você se lembra do momento exato em que começou a atuar? Talvez não. E é justamente aí que mora o problema. A maioria de nós começa a representar ainda na infância, quando percebemos, mesmo que inconscientemente, que ser amado muitas vezes significa ser alguém que agrade. A criança que chora demais é repreendida. A que pergunta demais é calada. A que sonha demais é chamada de louca. Aos poucos, vamos vestindo máscaras, máscaras de bom filho, de aluno exemplar,
de cristão ideal, de cidadão respeitável. Cada uma dessas máscaras moldadas com base em expectativas alheias, valores impostos, padrões que não escolhemos, mas que nos são cobrados como se fossem verdades absolutas. E aí, Anderson, entra o teatro da vida. Um palco onde quase ninguém vive, apenas representa. Desde cedo, aprendemos a agradar para sermos aceitos, a obedecer para não sermos punidos, a nos adaptar para sobreviver em um mundo que nem sempre reconhece a beleza do autêntico. E nesse processo silencioso e contínuo, algo dentro de nós começa a morrer. A centelha divina que nos habita, aquela que carrega nosso propósito, nossa individualidade, vai sendo abafada pelo barulho das expectativas sociais. É um processo sutil, sorrateiro, mas devastador. Você olha no espelho e vê um rosto. Mas quem realmente habita esse corpo? Quem você seria se não estivesse sendo aquilo que esperam de você? Nietzsche enxergava esse jogo de representações com clareza cirúrgica. Para ele, o que chamamos de identidade é, muitas vezes, um acúmulo de máscaras que fomos obrigados a vestir. Ele via a moral imposta, especialmente a moral cristã tradicional, como uma força que reprime a individualidade em nome de uma coletividade padronizada. E talvez o mais assustador disso tudo seja o fato de que começamos a amar nossas máscaras. Elas nos protegem. Elas nos dão um nome, uma função, um lugar no mundo, mas ao mesmo tempo, elas nos aprisionam. Porque quando você passa a vida toda atuando, chega um momento em que esquece o texto original. Esquece a sua voz, esquece a sua essência, e aí nasce o vazio, um buraco existencial profundo que não se preenche com likes, com status, com frases de autoajuda ou com religiosidade superficial. É um grito silencioso que diz: você não está vivendo, está apenas cumprindo um papel. E é nesse momento, nesse espaço entre o personagem que você criou e o ser que você esqueceu, que surge a ansiedade, o desconforto, a sensação de não pertencimento, mesmo quando tudo ao seu redor parece certo. Mas, Anderson, a boa notícia é que há um caminho de volta. E não é um caminho externo, cheio de fórmulas prontas ou conselhos genéricos. É um retorno ao íntimo, ao espírito, à oração profunda e honesta. Um reencontro com Deus, não como um juiz, mas como uma fonte silenciosa que sussurra. E quem é você? Quando ninguém está olhando. Essa pergunta parece simples, mas carrega um peso espiritual imenso. Você já parou para pensar se aquilo que você chama de eu é de fato a sua verdadeira essência ou apenas uma máscara, cuidadosamente moldada pelas expectativas dos outros? E se, sem perceber, você estivesse vivendo uma identidade emprestada, uma construção silenciosa que te distancia da sua verdade mais profunda? Pois bem, a oração mais honesta que podemos fazer começa assim: Senhor, mostra-me quem eu sou. Porque antes de buscar respostas fora, é preciso encarar a verdade dentro. E essa verdade muitas vezes dói, porque exige quebrar ídolos, inclusive o maior de todos, o nosso ego. Vivemos em tempos onde o nome de Deus é repetido, mas sua presença é esquecida. E nesse esquecimento, criamos versões de nós mesmos que agradam aos homens, mas entristecem a alma. Você ora, mas sente que está falando com o vazio. Você lê a palavra, mas ela parece não tocar mais o coração. Talvez não seja falta de fé. Talvez seja excesso de personagens. Porque quando você vive no personagem que criaram para você, o filho obediente, o cristão exemplar, o trabalhador dedicado, você deixa de ser aquele que Deus te chamou para ser. Um ser único, inimitável, com uma missão que ninguém mais pode cumprir. E se você nunca descobrir quem é de verdade, como vai saber o que veio fazer aqui? Desde a infância, nos ensinam a nos comportar, calar a boca, sorrir mesmo sem vontade.
Engole o choro, dizem. Não faça feio, insistem. Aí, a gente aprende a representar. Criamos máscaras para sobreviver, e essas máscaras, com o tempo, se tornam tão confortáveis que esquecemos como é viver sem elas. Mas a alma sabe, a alma grita, mesmo que em silêncio. No fundo, você sente que há algo fora do lugar. Sente que sua oração bate no teto e volta. Sente que sua identidade está engessada num nome que te deram, num rótulo que te impuseram, numa vida que não foi escolhida por você, mas programada pelos outros. E aí vem a angústia, o vazio, a ansiedade, não como falhas espirituais, mas como sinais divinos. Deus tentando te acordar da mentira que você chama de eu. Nietzsche dizia que nossa identidade é uma prisão construída por fora, pela moralidade imposta, pela religião sem espírito, pela tradição sem verdade. Ele via o eu como algo que deveria nascer de dentro para fora, e não o contrário. E quando olhamos para nossa vida sob essa ótica, quantas das suas escolhas foram realmente suas? Quantas vezes você orou pedindo direção, mas no fundo já sabia que estava só obedecendo a um roteiro escrito por outros? Talvez seja a hora de fazer a oração mais corajosa que existe. Senhor, desfaz em mim tudo que não veio de ti. Porque o Espírito Santo não habita em máscaras, ele habita na verdade. E enquanto você insistir em sustentar uma versão artificial de si mesmo, vai continuar sentindo que algo está faltando, mesmo quando aparentemente tudo está no lugar. A sociedade te molda para caber num padrão. A religião mal interpretada te ensina que questionar é pecado, e a cultura cristã muitas vezes se confunde com performance moral. Mas Deus não quer performance. Deus quer verdade. O altar que Ele deseja é o seu coração nu, quebrantado, sem máscaras. E é por isso que a pergunta continua ecoando: quem é você? Quando ninguém está olhando. Se algo dentro de você foi tocado até aqui, me diga nos comentários. Eu estou aqui. Sua presença nesse canal não é por acaso. Aqui, cada palavra é semente plantada em solo fértil, o seu coração. Curtir esse vídeo, se inscrever e ativar o sino é mais do que apoiar. É permanecer conectado com aquilo que realmente importa. Você não está sozinho nessa busca. E se chegou até aqui, é porque faz parte disso. Pois bem, e se aquilo que você chama de eu não for realmente você? E se o nome que você repete todos os dias, o rosto que você enxerga no espelho, a história que você conta sobre sua vida, forem apenas fragmentos de um personagem que foi ensinado a existir antes mesmo de você saber quem era? Sim, estou falando com você. Porque talvez, nesse exato momento, você esteja encenando uma peça escrita por vozes que não são suas. Vozes da família, da religião mal interpretada, da sociedade, da cultura, da moral herdada. O eu que você protege com tanta força talvez não passe de uma máscara cuidadosamente moldada para sobreviver, agradar e se encaixar. Desde criança você foi treinado a obedecer, sorrir, calar, engolir o choro e se comportar. Tudo em nome de uma aceitação que nunca vem por completo, e isso, pouco a pouco, sufoca sua essência. A sua verdadeira identidade não nasceu. Ela foi substituída. E agora, você vive nesse teatro da vida, onde cada ato exige um personagem diferente. No trabalho, na família, outro, nas redes sociais, mais um ainda. E quando você se vê sozinho, no silêncio do quarto, não sabe mais quem é. Sente um vazio que não se explica, um desconforto que não tem nome, apenas o incômodo de carregar algo que não te pertence. Nietzsche viu isso antes de todos. Ele chamou isso de mentira existencial. Para ele, a identidade era uma prisão invisível, um rótulo colado em nós ainda na infância, antes mesmo que tivéssemos consciência. Um nome imposto,
Uma moral que não escolhemos, um certo e errado que nos foi entregue sem que tivéssemos espaço para questionar. E assim, a alma vai sendo domesticada. Perdemos a conexão com aquilo que é selvagem, com a centelha divina que habita em nós, e nos transformamos em versões fracas, dóceis, moldadas pela expectativa alheia. Isso adoece, isso nos corrói por dentro, isso gera ansiedade, frustração, crises de identidade. A moral cristã, quando mal compreendida, também colabora com essa estrutura, porque, ao invés de nos guiar ao Espírito, muitas vezes nos acorrenta a culpa. E a culpa, quando acumulada, cria um abismo entre o que somos e o que deveríamos ser. Você sente isso, não sente? O peso de carregar um eu que não nasceu de dentro, mas foi desenhado por fora. A alma grita. Ela quer sair da gaiola, quer romper os grilhões da persona. Mas o medo, sempre o medo, nos paralisa. Medo de não sermos amados, medo de decepcionar, medo de descobrir que vivemos uma vida que não era nossa. E é aí que mora o perigo. Porque ao continuar sustentando essa identidade fabricada, você se afasta cada vez mais do seu chamado verdadeiro, do propósito que Deus colocou em sua essência antes mesmo de você nascer. É preciso coragem para olhar no espelho e perguntar: quem sou eu sem o olhar dos outros? Quem sou eu diante de Deus sem a máscara, sem o personagem, sem a performance? Pois é nesse encontro, nu, cru e profundo, que a verdadeira identidade começa a emergir. Se isso falou com você de alguma forma, comente aqui embaixo. Quero conhecer quem sou de verdade. Escreva nos comentários e compartilhe seu sentimento, porque aqui neste canal não estamos apenas falando, estamos despertando almas. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa reflexão e, principalmente, inscreva-se. Porque a jornada que estamos trilhando juntos aqui não é sobre entretenimento, é sobre transformação. E eu sei que você não está aqui por acaso. Você se lembra do momento exato em que começou a atuar? Talvez não, e é justamente aí que mora o problema. A maioria de nós começa a representar ainda na infância, quando percebemos, mesmo o que inconscientemente, que ser amado muitas vezes significa ser alguém que agrade. A criança que chora demais é repreendida, a que pergunta demais é calada, a que sonha demais é chamada de louca. Aos poucos, vamos vestindo máscaras, máscaras de bom filho, de aluno exemplar, de cristão ideal, de cidadão respeitável. Cada uma dessas máscaras moldadas com base em expectativas alheias, valores impostos, padrões que não escolhemos, mas que nos são cobrados como se fossem verdades absolutas. E aí, Anderson, entra o teatro da vida, um palco onde quase ninguém vive, apenas representa. Desde cedo aprendemos a agradar para sermos aceitos, a obedecer para não sermos punidos, a nos adaptar para sobreviver em um mundo que nem sempre reconhece a beleza do autêntico. E nesse processo silencioso e contínuo, algo dentro de nós começa a morrer. A centelha divina que nos habita, aquela que carrega nosso propósito, nossa individualidade, vai sendo abafada pelo barulho das expectativas sociais. É um processo sutil, sorrateiro, mas devastador. Você olha no espelho e vê um rosto, mas quem realmente habita esse corpo? Quem você seria se não estivesse sendo aquilo que esperam de você? Nietzsche enxergava esse jogo de representações com clareza cirúrgica. Para ele, o que chamamos de identidade é muitas vezes um acúmulo de máscaras que fomos obrigados a vestir. Ele via a moral imposta, especialmente a moral cristã tradicional, como uma força que reprime a individualidade em nome de uma coletividade padronizada. E talvez o mais assustador disso tudo seja o fato de que começamos a amar nossas máscaras. Elas nos protegem, elas nos dão um nome, uma função, um lugar no mundo, mas ao mesmo tempo, elas nos aprisionam.
Porque quando você passa a vida toda atuando, chega um momento em que esquece o texto original, esquece a sua voz, esquece a sua essência. E aí nasce o vazio, um buraco existencial profundo que não se preenche com likes, com status, com frases de autoajuda ou com religiosidade superficial. É um grito silencioso que diz: você não está vivendo, está apenas cumprindo um papel. E é nesse momento, nesse espaço entre o personagem que você criou e o ser que você esqueceu, que surge a ansiedade, o desconforto, a sensação de não pertencimento, mesmo quando tudo ao seu redor parece certo. Mas, Anderson, a boa notícia é que há um caminho de volta. E não é um caminho externo, cheio de fórmulas prontas ou conselhos genéricos. É um retorno ao íntimo, ao espírito, à oração profunda e honesta. Um reencontro com Deus não como um juiz, mas como uma fonte silenciosa que sussurra. Nos tornamos dependentes da aprovação alheia, escravos de um espelho que só reflete o que os outros projetam em nós. E aí surge a ansiedade. Não aquela que se trata apenas com remédios e frases prontas de autoajuda, mas a ansiedade existencial. Aquela que nasce de uma desconexão profunda com a própria essência. Uma angústia que corrói em silêncio, que faz você acordar já cansado, viver sem entusiasmo, trabalhar sem propósito, amar sem entrega. Você sente que falta algo, mas não sabe o quê. E por não saber, tenta preencher esse buraco com aquilo que o mundo te oferece. Distrações, status, relacionamentos superficiais, promessas de felicidade instantânea. Mas nada dura, nada preenche. Nietzsche via esse vazio como um convite, um portal para a transformação. Porque só quando tudo que você acreditava ser começa a ruir, é que existe espaço para que algo novo, algo autêntico, nasça dentro de você. Mas é um parto doloroso, porque não se trata apenas de descobrir quem você é, mas de desaprender quem te ensinaram a ser. E isso exige coragem, exige fé, uma fé diferente daquela que te ensinaram nos templos. Não a fé cega que se agarra a dogmas, mas a fé ardente que mergulha no desconhecido, que caminha sobre as águas da dúvida, em direção a uma verdade mais profunda. E se eu te dissesse que esse vazio é sagrado, que essa angústia é um sussurro de Deus tentando te acordar? Porque o Espírito Santo não fala apenas no conforto, ele também fala na inquietação, fala na falta de sentido, fala quando tudo parece fora do lugar. E talvez seja isso o que está acontecendo com você agora. Talvez essa dor que você carrega seja o início de algo novo. Talvez você esteja prestes a se lembrar de quem sempre foi, antes de ser moldado pelo mundo. Mas eu te aviso, esse caminho não é fácil, porque quando você começa a se reconectar com sua essência, as máscaras dos outros também começam a incomodar. Você deixa de caber nos lugares de antes. Passa a estranhar os diálogos superficiais, os relacionamentos rasos, as rotinas vazias. E as pessoas não vão entender. Vão te chamar de estranho, de frio, de distante. Mas, na verdade, é você quem finalmente está voltando para casa, voltando para si, voltando para Deus. Porque o verdadeiro encontro com o divino não acontece na repetição de frases decoradas, mas na ousadia de ser inteiro diante dele. Você está sentindo isso agora? Essa inquietação, esse calor no peito, essa vontade de ir além? Então escreva aqui nos comentários: eu quero voltar para mim. Essa frase é um pacto silencioso, um gesto de entrega, de compromisso com o seu despertar. E se essa mensagem te tocou, se em algum momento você sentiu que ela estava falando diretamente com a sua alma, curta esse vídeo, se inscreva agora no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque aqui, neste espaço, não
Estamos apenas criando conteúdo, estamos abrindo portais, estamos voltando para o que é sagrado, estamos nos lembrando de quem somos. Pois bem, depois que a dor do vazio toca a tua alma, depois que a máscara começa a descolar da tua pele e o eco da pergunta "Quem sou eu?" ressoa mais alto do que qualquer ensinamento que te deram. Chega ao ponto de ruptura, um ponto perigoso, um ponto sagrado. E é justamente aí, nesse lugar entre a queda e o nascimento, que Nietzsche sussurra uma provocação que poucos conseguem suportar. Você está disposto a se destruir para enfim se encontrar? Essa não é uma pergunta metafórica, não é um jogo de palavras bonito, é um desafio real. Nietzsche sabia que o tornar-se quem se é exige uma coragem brutal. A coragem de abrir mão da imagem, da identidade pronta, do eu que você mostrou para o mundo a vida inteira. Ele dizia que o verdadeiro eu não está à superfície. Ele não é suave, não é previsível. Ele nasce do caos. E o caos, meu amigo, não é confortável. O caos é o lugar onde você se desfaz de tudo aquilo que usava como muleta, onde as verdades herdadas se despedaçam, onde o que te ensinavam como certo começa a parecer vazio. Nietzsche entendia que só após a morte simbólica, a morte da velha identidade, das certezas prontas, dos rótulos que nos acomodam, é que podemos experimentar o nascimento da autenticidade. Mas isso assusta, porque a maioria prefere continuar interpretando papéis do que caminhar pelo deserto do desconhecido. A maioria se apega à ilusão do conforto, ainda que essa ilusão esteja te matando por dentro, lentamente todos os dias. O tornar-se quem se é um processo solitário, espiritualmente violento. Você começa a perceber que não se encaixa mais. Os lugares que antes te cabiam, agora te apertam. As conversas que antes te distraíam, agora te entediam. As pessoas que antes te encantavam, agora te parecem vazias. E por isso, muitos desistem. Muitos voltam a se esconder atrás das máscaras, porque dói menos. Mas você, que chegou até aqui, sabe que não dá mais para voltar. Algo dentro de você já despertou. Você já cruzou a fronteira do comum. Já pisou no solo sagrado da dúvida. Já ouviu o chamado. E nesse ponto, talvez você se pergunte, mas e Deus? Onde está Deus nesse processo tão doloroso? Eu te digo, Ele está em tudo. Ele está no caos. Porque o Espírito de Deus não age apenas no conforto. Ele age na desconstrução. Ele age na dor que te purifica. Ele age quando você larga o que é superficial para mergulhar no profundo. Quando você para de fingir que é alguém e começa a buscar com humildade quem realmente nasceu para ser. Nietzsche pode não ter usado a linguagem da fé como estamos acostumados, mas sua provocação é um espelho do chamado divino. Torne-se quem você é. E isso não é apenas um conselho filosófico. É uma oração não dita. É uma travessia espiritual. Porque quanto mais você se aproxima de quem realmente é, mais você se aproxima de Deus, da essência, do sagrado que habita em você e que sempre esteve escondido debaixo das camadas de medo, moralismo e obediência cega. Mas não pense que será fácil. Você vai se sentir perdido, vai querer voltar atrás, vai se questionar, vai sentir saudade do que era confortável. E é aí que você deve permanecer firme, porque é nessa travessia, nesse fogo que queima tudo o que é falso, que você será refinado como o ouro. Você será desconstruído, mas depois será reconstruído em verdade, em luz, em presença, em essência. Se isso está tocando algo dentro de você, se em algum momento do vídeo você sentiu esse fogo queimando no peito, escreva aqui nos comentários. Eu escolho me tornar quem sou. Escreva isso com fé, com coragem, porque essas palavras são como sementes, e uma vez lançadas, o Espírito age.
E se essa mensagem fez sentido para você, curta esse vídeo agora mesmo e se inscreva no canal. Isso aqui não é só um vídeo, é um chamado, uma jornada, um lugar onde almas despertam, onde o superficial morre e o profundo renasce. E você faz parte disso. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras e esteja aqui comigo, porque a travessia está só começando. Pois bem, imagine acordar todos os dias dentro de um corpo que não reconhece mais. Um corpo que obedece, que sorri para agradar, que segue padrões que nunca escolheu de verdade. Imagine vestir uma identidade emprestada, moldada pelos olhos dos outros, pelas expectativas da família, da religião, da sociedade e até mesmo pelos algoritmos que determinam o que você deve pensar, sentir e ser. Agora, imagine o peso de carregar isso tudo, sem nunca ter tido a chance de dizer: isso não sou eu. É nesse ponto que muitos adoecem em silêncio. O falso eu é como uma prisão invisível. Você anda, fala, posta, trabalha, mas por dentro algo grita. É uma angústia que não tem nome, uma ansiedade constante que surge mesmo quando tudo parece bem. E essa é a armadilha. O mundo aplaude a performance, enquanto sua alma chora entre os bastidores. Você sente que não se encaixa, mas continua tentando, como se o problema fosse você, como se estivesse errado por ser diferente, por querer mais, por não aceitar o superficial. Essa identidade emprestada pode até parecer funcional. Ela te dá um nome, um lugar, uma função social, mas ela também te sufoca. Porque ela foi criada para te domesticar, não para te libertar. Desde criança, você aprendeu a reprimir sua essência para caber no molde. Foi elogiado quando se calou. Foi punido quando ousou questionar. E com o tempo, você aprendeu a sorrir mesmo estando destruído por dentro. Você aprendeu a ser alguém ao custo de abandonar quem você era. E aqui mora a grande ferida. Viver uma vida inteira, representando um papel que não foi escrito por você. Isso gera cansaço existencial, gera frustrações profundas, gera a sensação constante de estar deslocado, como se estivesse num palco encenando uma peça que nunca fez sentido. E o pior, muitos continuam assim até o fim, sem nunca ter experimentado o alívio de simplesmente ser. Nietzsche já denunciava esse teatro coletivo. Para ele, a moral herdada, os costumes impostos e até mesmo a ideia de ser uma boa pessoa são muitas vezes instrumentos de controle, não de iluminação. Ele via nessa estrutura uma máquina de produção de cópias, pessoas que se adaptam, que obedecem, que seguem o script sem questionar, sem despertar. E o resultado? Vidas mornas. Consciências adormecidas, corações inquietos. Mas isso não é só filosofia. Isso é realidade. Você sente isso no peito, não sente? Aquele peso que não tem explicação, aquela voz que diz: tem algo errado. Aquela dor que você não consegue calar com distrações ou promessas vazias. É o teu verdadeiro eu, tentando emergir, tentando romper a máscara, tentando respirar. A questão é: até quando você vai sustentar esse personagem? Até quando vai sufocar sua alma para se manter aceito? Até quando vai ignorar o chamado que Deus mesmo colocou dentro de você? O chamado à verdade, à autenticidade, à libertação. Porque sim, meu amigo, viver fora de si é um pecado silencioso. É negar o dom da existência. É apagar a chama divina que habita em ti. Você foi criado à imagem de algo maior, não para se moldar ao mundo, mas para transformá-lo. E isso só é possível quando você se liberta da identidade que o mundo te deu e começa a construir, passo a passo, a identidade que nasceu com você. Aquela que foi sufocada, silenciada, mas nunca extinta. E se essas palavras estão despertando algo dentro de você, um incômodo, uma vontade de romper com tudo o que é falso, escreva
Aqui nos comentários, eu me recuso a viver o que não sou. Escreve isso com convicção. Escreve para si mesmo. Escreve como um ato de libertação. E se essa jornada está fazendo sentido para você, se esse canal está abrindo teus olhos, deixa teu like agora, se inscreve e ativa as notificações. Porque aqui você não é mais um. Aqui você é chamado pelo nome, não o nome social, mas o nome da alma. E o próximo passo dessa jornada está mais perto do que você imagina. E então chega o momento em que a alma clama: quem sou eu de verdade? É aqui que entra a travessia mais profunda e dolorosa, o processo de individuação. Friedrich Nietzsche já havia lançado o alerta com suas marteladas filosóficas. Ele não queria simplesmente destruir ídolos, mas revelar o quanto o homem moderno se perdeu numa caricatura de si mesmo, obedecendo regras e expectativas que nunca foram suas. Carl Jung, por sua vez, mergulhou ainda mais fundo. Ele não apenas reconheceu o caos que nos habita, ele o nomeou, mapeou e nos convidou a encará-lo. Quando Jung fala de individuação, ele não está propondo um passeio leve rumo ao autoconhecimento. Ele está dizendo: prepare-se para morrer, mas morrer para o que você não é. Porque só assim, só depois de desintegrar as máscaras, os papéis, as heranças emocionais e as verdades herdadas, é que nasce o eu real. E é nessa interseção entre Nietzsche e Jung que encontramos uma verdade libertadora, mas terrível. A jornada para se tornar quem se é exige coragem para confrontar tudo aquilo que você evitou a vida inteira. Nietzsche acreditava que o verdadeiro eu nasce do caos, não da ordem imposta pela sociedade, pela religião, pelos pais. O caos interior é fértil, criativo, gerador, mas ele assusta. Jung chama esse caos de inconsciente, sombra, complexo, arquétipo. E o convite que ele nos faz é direto. Você está disposto a descer até as profundezas da sua alma para descobrir o que realmente te move? Porque lá embaixo, onde ninguém mais pode te acompanhar, é onde mora o ouro da tua essência. É como se o que você chama hoje de eu fosse apenas a superfície, o verniz, o que sobrou depois de anos tentando se encaixar. A individuação é o oposto disso. É o rompimento. É o momento em que você para de tentar ser o que o mundo quer e começa a escutar a voz que sussurra no silêncio do seu espírito. Mas essa voz, Anderson, essa voz não grita. Ela não compete com o barulho do mundo. Você precisa de silêncio interior para ouvi-la. E esse silêncio só vem quando você para de fugir. E por isso Nietzsche ainda incomoda tanto. Porque ele não nos oferece respostas prontas. Ele nos oferece a dor da lucidez. E Jung vem logo em seguida, oferecendo um mapa simbólico para navegar essa dor sem se perder nela. Juntos, esses dois gigantes da filosofia e da psicologia revelam o que muitos líderes espirituais, pastores e mestres de hoje esqueceram de ensinar. Que a libertação espiritual exige atravessar as trevas, que a luz só é valorizada por quem já conheceu a noite da alma. Você sente que há algo aí dentro que ainda não foi nomeado? Uma sensação de que você está vivendo uma vida que não é sua, que está vestindo uma identidade que não representa a sua essência? Pois bem, talvez esse seja o chamado. Não para melhorar o que você é, mas para destruir o que você nunca foi e reconstruir-se com Deus no centro, com consciência no processo e com coragem para encarar o que há de mais sombrio e sagrado em você. Se tudo isso que eu disse te tocou em algum lugar que você não consegue explicar, então escreva aqui nos comentários. Estou disposto a me encontrar. Escreve isso, escreve mesmo. Isso não é só um comentário, é um pacto. E se você sentiu que esse canal falou direto com a tua alma, então não hesite. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, porque aqui a gente não tem medo da dor que cura. A gente encara, a gente desperta. Pois bem,
Imagine por um momento que dentro de você habita um ser escondido. Não um estranho, não um inimigo, mas a sua versão mais pura, mais real, mais intensa e viva. Só que esse ser, que você sente às vezes no silêncio, nas madrugadas em que tudo parece vago, nas crises em que sua alma implora por respostas, vive aprisionado. Ele está do outro lado de um abismo que separa quem você é hoje daquilo que você poderia ser se tivesse coragem, lucidez e fé para atravessar. Friedrich Nietzsche chamava esse salto de tornar-se quem se é. Mas não se engane, esse caminho é árduo, porque o eu que você sustenta agora, suas opiniões, seus hábitos, seus medos, seus vícios emocionais, sua imagem nas redes, seu personagem no trabalho, suas máscaras dentro de casa, esse eu foi moldado não pela sua essência, mas pela sobrevivência. Por isso, o abismo é assustador, porque para atravessá-lo você precisa renunciar. Renunciar à segurança emocional que a identidade falsa oferece. Renunciar à aceitação dos outros. Renunciar à versão domesticada que foi treinada para caber num sistema que recompensa quem obedece, não quem desperta. Nietzsche não via esse processo como uma jornada confortável. Pelo contrário, ele dizia que o verdadeiro nascimento do ser humano não é biológico, é espiritual. E acontece quando a alma se rasga, quando as ilusões caem, quando você olha para dentro e finalmente se pergunta: o que em mim foi ensinado? E o que em mim é verdade? Esse é o momento em que o abismo aparece diante de você. E o que é esse abismo? É a dor de se perceber incompleto. É o vazio de não estar onde deveria. É o cansaço silencioso de carregar uma vida inteira tentando agradar a todos, menos a si mesmo. É aquela sensação de estar fora do lugar, mesmo rodeado de pessoas. É aquela dúvida constante, aquela inquietação profunda que a religião por vezes tentou silenciar com culpa, que a sociedade tentou abafar com regras e que você mesmo tentou anestesiar com distrações. Mas a alma não se cala. Ela grita. Nas entrelinhas da sua rotina, ela se manifesta nas doenças psicossomáticas. Ela se esconde por trás da ansiedade que te impede de dormir. E tudo isso tem uma origem. Você está longe demais de quem nasceu para ser. E talvez agora, neste momento em que você ouve essas palavras, algo dentro de você esteja despertando. Talvez você esteja sentindo que este canal, esta conversa, esta voz, não está aqui por acaso. Talvez o próprio Deus esteja te tocando, te chamando para o centro. Porque o abismo entre quem você é e quem você poderia ser, também é o lugar onde Deus fala. E quando Ele fala, não é para manter a máscara, é para revelar o propósito. Você não foi criado para ser cópia. Você foi moldado com intenção. Há um chamado sobre você, há uma semente de grandeza dentro de você que precisa romper a casca da mentira. E essa ruptura vai doer, mas é essa dor que cura, é essa dor que abre as portas da autenticidade, da liberdade espiritual e da verdade existencial. Nietzsche sabia disso, e Jung também. Eles não apontaram para o conforto, eles apontaram para o caos. Porque é no caos que o eu verdadeiro nasce. E se até aqui você sentiu essa inquietação, esse puxão interno, então você está no caminho certo. E agora, antes de seguirmos ainda mais fundo, pare por um instante e comente aqui embaixo: eu sinto esse abismo. Essas 4 palavras selam o seu compromisso com a verdade. Deixe também o seu nome nos comentários, porque sim, eu leio cada nome com atenção e levo cada pedido em oração. Esse canal é mais do que conteúdo, é um espaço de reencontro com a alma. Curta esse vídeo, ative o sininho e se inscreva. Sua presença aqui não é por acaso, é resposta de oração. Pois bem, chegamos ao ponto mais incômodo dessa jornada.
O momento em que não dá mais para se esconder atrás de desculpas, religiões, expectativas alheias ou mesmo da ideia que você criou sobre si. Porque agora a pergunta não é mais filosófica, nem teórica, nem bonita para colocar em legenda de foto. A pergunta agora é existencial, cortante, urgente. Você vai continuar representando ou vai despertar? Vai continuar vestindo a máscara confortável do eu social, ou vai ter a coragem insana de quebrar o espelho e enfrentar o reflexo do que foi negado durante anos? Porque entenda, existe um mundo entre viver para agradar e viver para existir. E esse mundo começa quando você decide parar de fingir. Fingir que está tudo bem. Fingir que essa versão que te vendem é suficiente. Fingir que a rotina não está te consumindo. Que os sorrisos automáticos não são feridas mal cicatrizadas, que os silêncios não escondem gritos. Sim, eu sei. Representar é mais fácil, é mais seguro. A máscara já foi aceita, elogiada, recompensada. Mas o preço que você paga por isso é a sua alma. Porque cada vez que você se adapta a um papel que não te representa, você se distancia do seu eu verdadeiro. Cada vez que você diz sim quando queria gritar não, cada vez que você abaixa a cabeça para manter a paz, cada vez que você engole o choro, esconde a dor, silencia a dúvida, você não está sendo forte, você está morrendo, aos poucos por dentro. Nietzsche chamaria isso de niilismo disfarçado. Uma vida que finge sentido, mas que já esqueceu o que é viver de verdade. Jung chamaria de repressão do self. A sombra tomando conta da luz, o inconsciente sufocando a consciência. Mas aqui, nesse espaço entre as palavras que você ouve agora, surge a brecha, a ruptura, a chance. Porque talvez Deus tenha te trazido até aqui por um motivo que vai além do que você imagina. Talvez você tenha tropeçado nesse vídeo como quem não procura nada, mas no fundo, sua alma já não aguenta mais viver essa mentira existencial. E é por isso que te digo, o despertar não é bonito, não é calmo, não é fofo, ele é violento, ele quebra, ele arde, mas ele salva. Salva você de viver a vida inteira como rascunho, quando você foi criado para ser obra-prima. Salva você da prisão invisível da aceitação. Salva você da anestesia que chamam de normalidade. E é por isso que agora eu quero te fazer um convite, não emocional, não simbólico, mas real. Comente aqui embaixo, quero me tornar quem sou. Escreva isso com convicção, escreva como quem rasga o véu da mentira. E se puder, escreva também o que mais te aflige hoje. Eu quero orar por você, junto com essa comunidade que está despertando. Esse canal é para isso, criar um espaço onde a filosofia encontra o espírito, onde Jung encontra a cruz, onde Nietzsche encontra o clamor de uma alma que grita por autenticidade. Se essas palavras mexeram com você, se algo dentro de você parece ter acordado, então não saia daqui sem curtir esse vídeo, ativar o sininho e se inscrever. Isso não é só um clique, é um passo rumo à verdade. E fique atento, no próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo. E eu te deixo com essa provocação que talvez mude sua vida. E se a sua identidade atual for apenas o primeiro rascunho de quem você nasceu para ser?